Ele alienou os votos do povo, ele vendeu os votos do povo, fazendo de João Lourenço o presidente. Ele é quem fez que o João Lourenço fosse presidente, não foi o MPLA. O MPLA não quis que João Lourenço fosse presidente. O Adalberto é que fez de João Lourenço o presidente do segundo mandato. Mas o Adalberto Costa Júnior também tinha interesse em ser presidente. Por que ele... Depende, meu amigo. Eu já tenho idade bastante, já vi muita coisa na vida. Eu já participei em campanhas eleitorais que o líder da campanha me chamou e disse assim: olha, Bidu, vai devagar antes que você não me eleja. Eu já vi isso fora daqui. Okay. Eu já participei em 3 campanhas eleitorais, onde uma dessas vezes o candidato disse a mim: você está indo com muita força nessa campanha, tens que desacelerar, senão vais acabar por me eleger. Eu não tenho capacidade de governar essa província, esse estado. Os presidentes já têm noção de que não são capazes de governar. O Adalberto sabe que não tem competência para governar esse país. Por isso que ele entregou o mandato a João Lourenço. Não tem dúvida disso. A UNITA tem servido para enganar o povo, para que a gente entregue os votos à UNITA e depois ele negocie as eleições. São sucessivas eleições fraudulentas em que a UNITA, no final, toma posse. O povo gosta do projeto que ele apresentou em meio às campanhas eleitorais. Eu fui uma daquelas vozes que entreguei o peito às balas. Eu fui uma das vozes mais contundentes da campanha que ele elegeu. Eu fui um dos homens que arrastei votos para a UNITA. Okay. Eu pus a minha vida em perigo. Eu me despedi dos filhos, me despedi dos irmãos. E como é que foi a tua experiência nisso? Minha experiência é que me encorajou para dizer a vocês hoje aqui que eu serei o presidente em 2027. Porque eu não posso arriscar, entregar o sonho de imponderação, de liberdade de um povo a homens charlatões que possam vir negociar a liberdade da maneira que o Adalberto fez. E hoje ele não segue dizer nada que possa arrastar jovens. Ele não tem carisma. Ele não tem conteúdo político. Ele não tem substância. Ele não tem sofrimento. Você, para se levantar a um povo, tem que sentir a dor do mais pobre dos angolanos. Ele não sente, ele é cínico. Ele não tem sentimento, ele não tem dor, ele não sente dor do povo. Por que é que ele conquistou então tantos jovens? Ele não conquistou coisa nenhuma. Isso chama-se índice de rejeição. As pessoas não querem nem mais ouvir falar do MPLA, já estão cansadas. A polícia não quer do MPLA, o exército não quer do MPLA, a inteligência não quer do MPLA, ninguém mais quer do MPLA, os professores não querem, os médicos não querem. Então você esperava o quê? Qualquer um que aparecesse, apareceu um mulato, foram todo mundo atrás dele para lhe votar. Não é por ele, é por não gostar do MPLA, por isso que foram votar nele. Ou vais confiar num homem que está a perigar a sua vida ao extremo? Você tem noção do grau de vulnerabilidade que a minha vida se encontra? É total. É total. O MPLA me pode abater na próxima esquina. O MPLA me pode envenenar a qualquer momento, de tudo ou nada. O que é que impede que esse microfone estivesse envenenado? Nada. Mas estou aqui a falar. Mas confia na Rádio 20. E por que não vou confiar? Porque eu tenho que confiar no outro angolano. Eu não tenho outra saída. Entendes isso? Em silêncio. Eles estavam acostumados, antes da minha presença nesse país, na presença política, era muito comum que depois das eleições esses senhores iam de férias, iam à lua de mel para desfrutar dos prêmios que recebiam das eleições fraudulentas. A minha presença os está a obrigar a virem tomar palavra. Essa gente estava acostumado a ficar em silêncio na infância. Depois eu ia chegar nos parques recreativos. A criança precisa ir à exaustão de tanto brincar nos parques, para que quando te chega em casa, você lhe dá um banho, joga na cama e dormiu. Alega-se muito a guerra de dinheiro. Guerra de 20 anos atrás. Sabe com quantos anos se construiu a Europa depois da Segunda Guerra? 3 anos. Nós estamos há 20 anos de guerra, não conseguimos construir Angola. Sabem quantos bilhões de dólares se construiu a Europa? 3 vezes menos do que se gastou já em Angola até então. Não estamos a brincar, nós estamos a lidar com bandidos. E esses bandidos nos estão a fazer acreditar que a política é perigosa. Sabem que circunstâncias que a política é perigosa? É quando ela está sob controle de bandidos. Porque um presidente no país fica contente que os jovens estejam a se engajar, ainda que seja na crítica ao modelo seu de governo. Porque quem somos nós? Nós somos aqueles filhos, nós os angolanos de 50, acima de 50 anos de idade, somos os filhos cujos pais preferiram a morte a ver a seus filhos colonizados. Mas agora, doutor, calma. Fiscalização. Tem que ter fiscalização, depois de dares o dinheiro, calma. Uma fiscalização. Calma, não me roube esta fala, isso é muito importante porque é inédita para esse país. Tá certo. Esse momento é muito inédito. Eu estava a falar da infância, vou lhe falar da adolescência. A infância eu preciso lhe dar comida, 4 refeições para as crianças desse país. Estou a me referir a criança pobre. Nós temos que ter filhos pobres que venham a ser presidentes desse país.
Nós não podemos criar obstáculos para as pessoas serem presidentes, senão o país vai se afundar cada vez mais. Os presidentes têm que vir dos lugares mais pobres que têm sofrimento do povo e tomem posse nesse país como eu estou a fazer. Eu vou tomar posse em nome de todos esses pobres desse país. Então a criança tem que ter 3 refeições por dia, porque os taxistas ficariam muito orgulhosos do presidente. Os taxistas ficariam contentes do MPLA, porque os taxistas, o dedo da criança, quando chegasse no celular do cobrador, passasse o dedo a digital, iam descontar 100 kwanzas do cofre público para aquele taxista. Essa tecnologia eu tenho. Se você for agora na internet e colocar UDAOX, é um aplicativo, baixa no seu celular, é para isso. Quando eu falo em governar, eu não sou teórico, sou extremamente prático. Ok? Isso as pessoas não têm claro. Só que agora, o país está num estágio tão de podridão, tão profunda, tão podre o país. Precisa um homem que vem com atitudes radicais, entre as quais é preciso que exista a pena de morte no país. Porque o câncer está no tutano. Você me entende o que eu estou a dizer? O câncer da corrupção... Mas pena de morte, existem os direitos humanos que poderão vir por cima de tudo. A sua noção de direitos humanos é muito superficial. Eu sou Félio da Choca, não me apresentei. Eu sou um quadro renomado de ativismo internacional. Eu sou Félio da Choca. A Choca é uma instituição norte-americana que identifica pessoas cuja postura pode mudar o mundo, a forma de pensar. Eu sou um deles. Estou a vos dizer que a pena de morte não é para sair vingar as pessoas. Morre quem roubar bens públicos, morre quem superfaturar, porque essa gente está a matar as pessoas muito mais do que você imagine. Aqueles que superfaturarem obras públicas, qualquer que seja serviço ou produto, bala na cabeça. Se for administrador municipal, bala na cabeça. Se for governador, bala na cabeça. Atitude muito radical, se for ministro, doutor. Isso é ditadura. A situação não é ditadura, você não tem dimensão da dignidade humana. A situação que nos colocaram exige posturas muito radicais para tirar esse país da situação. Eu vou desenvolver esse país em 3 anos. Se você sair de Angola no primeiro dia que eu tomar posse e você voltar 36 meses depois, não vai reconhecer isso. Nós temos de petróleo para a área social. Se você chegar a Total, quanto ele declara na França, de quanto ele reservou de dinheiro da África para investir no petróleo, dinheiro de petróleo de Angola para investir na área social, a Total vai te dizer mais de 200, 300 milhões de dólares por ano. Por que o nosso governo não faz isso? Calma. A Total vai te dizer que ele tem mais de 300 milhões de dólares do dinheiro dos angolanos, do petróleo dos angolanos, para investir na área social. A British Petro vai te dizer que tem mais de 600 milhões de dólares da área social para investir na área social angolana. Todas as petrolíferas, nenhuma delas tem menos de 200 milhões de dólares para a área social. Só que um grupo de bandidos que governam o país tomam esse dinheiro da área social, vão comprando mansões lá fora e vão acreditando que são inteligentes. Eles vão acreditando que vão deixar um legado, uma conta milionária para os filhos. Vão deixar nada. Porque os europeus, quando a consciência... Agora, doutor, a prioridade aqui em Angola é isso? É esta? Amigo, ou é a fome? Amigo, entenda uma coisa. A prioridade é esta ou é a fome? Amigo, entenda uma coisa. Vamos só um intervalo rápido. Não. Essa pergunta eu preciso responder antes do intervalo. Você está a provocar de forma muito positiva e te agradeço. Quando você está a conversar com um homem que diz estar em condições de ser presidente, supostamente com cultura de estadista, e por isso existem vários ministérios, quando você me pergunta a prioridade, calma, o caos que o país se encontra, todo ele desarrumado, você acha que eu vou atacar uma área só? O meu governo não vai fazer efeito se eu atacar uma área. Eu tenho que dar resposta à questão da agricultura, eu tenho que dar resposta São 5 anos. à questão da educação. São 5 anos. Em 2 anos, o que é que resolveria? Intervalo do plano para responder. Você está a me pedir, desculpa só, você me está a pedir que o meu primeiro orçamento, vou cortar o orçamento de alguns ministérios para fazer orçamentos paliativos para alguns ministérios e vou adotar... Já dizem que há ministérios por exagero que devem ser de facto cortados. Intervalo só, doutor, porque não precisamos fazer publicidade, faturar um bocadinho, fazer dinheiro, já voltamos. Senão a gente não consegue sobreviver. Então, ouvintes, intervalo na rádio, publicidade, já voltamos até já. A JO Greenwald é a companhia que já tem sucesso no mercado internacional. Foi fundada em 1994. Estamos a criar clínicas que são produtos de grande importância, né? São muito excelentes mesmo, que está ajudando muitos. Temos a hidroconoterapia, temos a
a ozonocoloterapia. A fitoterapia, são as ervas medicinais, temos a geoterapia, em que trabalhamos com argila. A zonoterapia ela pode ser aplicada em várias áreas. Pode ser no ouvido ela serve para tratar otites, inflamação dos ouvidos. É ótimo, pessoas que têm pé diabético, feridas crônicas que não curam. Nós temos aqui a solução na Geo Health Green World. Quem estiver interessado pode ligar do 924 24 61 41. Também tem a Africell 956 39 11 58. Venham cá, chega antes da Unitel, ali junto à Via Sem Trânsito, não é? No Cayongo, aqui no Capolo. Clínica Greenwald cuida de si usando produtos naturais. Papo reto. Ouvintes, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20, programa Papo Reto, 17 horas e 23 minutos, 3 de maio, o ano 2023, está certo? E, portanto, o quinto mês do ano. E, então, o terceiro dia do mês. E propomos-nos hoje, então, conversar com o nosso convidado, que eu falo geralmente o nome depois das publicidades. E ele está aqui conosco. Vamos falar sobre questões sociais, vamos falar sobre juventude, vamos falar sobre partidos, um pouco mais também de política e muitas outras questões que vão levar-nos em meio à nossa conversa, ao nosso debate, o desenrolar de tudo o que vamos falar. Porque é aquilo que nós fazemos, o programa Papo Reto. Portanto, a gente não vem aqui com questões específicas, questionários, não. A gente pergunta em função daquilo que nós estamos a falar, a viver neste momento. É como vocês dizem, freestyle. É muito mais do que isso, mas naturalmente que a gente já sabe o que é que vai falar. O tema é política, as questões sociais e muitos outros, mas depois a gente vai divagando. Então, deixa então convidar a si que está acompanhando através do YouTube a subscrever ao nosso canal para que esteja por dentro de todas as informações, conteúdos diversificados que nós vamos partilhando. Está conosco através do YouTube, faça o mesmo. Dê um like à nossa página para que também esteja por dentro de tudo, tá? Não perca mesmo nada. Instagram, TikTok, faça o mesmo, tá? Porque nós vamos estar consigo 24 horas por dia, todos os dias do ano. Você que é empresário, quer dar visibilidade ao seu negócio, quer alavancar os seus níveis de venda, então entre em contato conosco para o número que está em rodapé para poder então vender o seu negócio aqui conosco, a Rádio 20, porque aqui é garantia de venda absoluta, tá? Nós temos aqui parceiros que estão conosco há 3 anos, não desvinculam da Rádio 20 porque eles sabem o que é que estão a ganhar com isso, tá? E por isso mesmo vamos falar de publicidade, vamos fazer publicidade, vamos vender o seu negócio e estou a falar da Arinajuba. E vamos também falar para si, para você que já um dia pensou em ter um cabelo macio, crescido, com muito brilho, tá certo? Então tem aqui os produtos da Arinajuba. Os produtos da Arinajuba são 100% naturais e ajudam no fortalecimento e crescimento do seu cabelo, dando brilho e maciez ao seu cabelo, tá certo? Então, quer ter um cabelo aí bem cheiroso, cacheado, bem tratado, então tem estes produtos da Arinajuba. Atenção que este produto já lhe dá o efeito na primeira semana de uso. Começa a usar este hoje, depois de uma semana já começa a sentir esses efeitos, tá certo? É um produto que pode ser usado por crianças e adultos, senhoras e senhores. Então, portanto, você que tem questões de calvície, também queda de cabelo fraco, também serve, tem aí aquele olhinho mágico que faz todo o efeito. Ligue para a Arinajuba e solicite os serviços. Ligue para o 923 67 43 40. 923 67 43 40. Eles fazem entrega ao domicílio. E como é que está a sua empresa? Em termos de mobiliário de escritórios, soluções de segurança de rede e design criativo para o tratamento da sua marca. Como é que está? Está tudo bem? Se não estiver,
temos a NetQuieto consigo, tá? Eles dispõem de vários serviços para os seus clientes. Eles fazem venda de imobiliário de escritório, consumíveis de escritório, soluções de segurança de rede, administração de sistemas, design criativo para o tratamento da sua marca. Eles dão mesmo beleza e brilho à sua marca. Equipamentos de informáticos eles também vendem, tá certo? Então tem aí essas todas as opções para o seu escritório, para a sua tecnologia. Ligue para a NetQuieto através do 947-055-42. 947-055-402. Publicidade feita e vamos diretamente à entrevista com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Abdul Ferraz, presidente do movimento Pro e por Angola. Então, ele está aqui conosco para falarmos sobre o que eu já havia referido. Vamos falar sobre o país e sobre o movimento do qual o mesmo é responsável. Pro e por Angola. Doutor Abdul Ferraz, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui no programa Papo Reto, seja bem-vindo. É recíproco. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência das pessoas e a disposição de sermos ouvidos e ser entendidos. Muito bom, obrigado mesmo. Não estudou aqui em Angola por muito tempo, né? Não, estudei. Estudou aqui? Estudei. Pelo menos o ensino médio fiz aqui. No São Francisco, aí onde estão os padres franciscanos. Ok. Sim. E São Domingos. O superior Fiz no exterior do país. No exterior? Sim. Ok. Por quê? Não confia no nosso ensino? Não, imagine, não tinha nada a ver, foi além das minhas escolhas. Eu era adolescente, fui mandado para fora do país e fui obedecendo. Pelos pais? Não, pela igreja católica. Ok. Igreja católica. Fui me formar a padre. Eu tenho uma dívida moral com a igreja católica, em termos de formação. Significa dizer, eu não posso desonrar os meus tutores, os meus orientadores, os meus formadores. Quando você fala de não desonrar os formadores, é ser coerente com a vida. É ser prestativo à pátria e à nação. Então, houve um investimento muito alto por parte da Igreja Católica na minha formação. Não foi para menos. Tive acesso a melhores escolas, tive acesso a formação de qualidade e esta formação tem que reverter para esse país. Muito bom. Mas quando eles mandaram ter, era mesmo nessa intenção de te formar para poder... Fazer política? Ainda não cheguei aí. Mas se fosse esse o caso, eu podia te responder. Então, o cristão é para isso. Recentemente o Papa nos trouxe uma frase porque muito clara. Porque é um contraditor aí entre política e igreja. Não faça isso, Porque a melhor forma de praticar a caridade é servir à política. É pela política que você distribui melhor as receitas do país, é pela política que você defende a dignidade dos mais desfavorecidos. É pela política. E o cristão não pode ser apolítico, não pode ser contrário à política. O cristão tem que ter estímulo à política, tem que ter motivação à política. Ok. Porque muita gente estranha como é que o cristão entra para a política porque acreditam, entendem que política é luta pelo poder. Não. A política é serventia, é partilhar. Até porque Jesus não morreu de velhice, morreu? Que eu saiba, não foi de velhice. E não morreu porque tropeçou no cavalo e bateu a cabeça no chão. Ele morreu num ato político, onde foi condenado por política. Então, todo cristão, se de fato ele tem que ser político. Política faz parte do nosso dia a dia, né? É a atitude esperada de qualquer cristão. Você não pode assistir um povo que as crianças estão comendo nos lixos, estão comendo no lixo. Professores analfabetos digitais num século que nós temos que revolucionar a educação. Temos muitas revoluções adiadas, anuladas. Temos a revolução do saneamento básico, não aconteceu. A revolução do currículo escolar não aconteceu. A revolução da cultura não aconteceu. A revolução da educação não aconteceu. Na educação já está protelado mais de 10, 20 revoluções que não foram acontecendo. Há muitas revoluções, muitas transformações que o país devia ter percorrido e não percorreu. Há uma geração que fracassou. A geração dos nossos avós fracassou, dos pais fracassou, a minha geração está a fracassar, a geração que vem, que é a vossa de 30 anos, está a correr o risco de fracassar, a que vem atrás dele, a geração de 15, 10 anos, essa também pode fracassar. Quer dizer, a minha geração então, os angolanos acima de 50 anos, se nós não nos opormos a esse modelo de governo, que não é governo, é uma forma de desleal à pátria, desonra todo um processo histórico do nosso povo e país. Se nós não nos opormos a isso, em que seremos lembrados como adultos que um dia passaram nesse país? Ok. Entende? Entendo perfeitamente.
Vamos chegar já aí. Eu quero só aqui ainda relaxar um bocadinho. Eu quero entender o movimento Pro e por Angola. É um partido? Não, não é partido. É mesmo movimento por enquanto, mas há de ser partido. Ok. O MPLA precisa remeter agora ao Parlamento uma mudança constitucional no sentido de favorecer a si próprio. Ou seja, há um grande desafio e uma bola na mão de João Lourenço. Ou ele tem a cara de pau, a falta de vergonha e se apresenta como candidato a presidente, que significa vai contrariar o MPLA internamente, vai gerar outros problemas, ou ele faz uma mudança constitucional. Para o fazer, ele vai precisar de 18 votos que pertencem à oposição a favor da sua proposta constitucional. Se fosse se recandidatar, ele tem que fazer uma mudança constitucional naturalmente. Sim, terá que fazer. Já está na última. Já está na última. E para o fazer, ele vai ter que expor a cumplicidade da oposição versus a ditadura, ao regime do MPLA. Então, ele está numa situação, ou ele expõe a cumplicidade, de maneira que a oposição vote a favor da sua mudança, ou ele aceita os prazos que já não tem mais e apresente um substituto interno. O doutor está a falar sobre cumplicidade. Só para melhor percepção, há uma cumplicidade entre o UNITA e o MPLA? Não tenha dúvidas disso. E o MPLA? Não tenha dúvida disso. A UNITA tem servido para enganar o povo, para que a gente entregue os votos à UNITA e depois ele negocie as eleições. São sucessivas eleições fraudulentas em que a UNITA, no final, toma posse. Mas os discursos do presidente da UNITA, deputados, que não vamos assumir o poder... Estás a referir de quem? Daquele senhor ali que tardou cedo vai fugir do país? Quem? O Adalberto? Sim, presidente da UNITA, deputados... Meu amigo, esse senhor colocou-se numa situação tão delicada. A cada dia que passa, o despertar das consciências desse país cresce. Não vai tardar, ele vai fugir. Não vai tardar. O povo ele é querido pelo povo. O povo gosta do projeto que ele apresentou em meio às campanhas eleitorais. Eu fui uma daquelas vozes que entreguei o peito às balas. Eu fui uma das vozes mais contundentes da campanha que ele elegeu. Eu fui um dos homens que arrastei votos para a UNITA. Okay. Eu pus a minha vida em perigo. Eu me despedi dos filhos, me despedi dos irmãos. E como é que foi a tua experiência nisso? Minha experiência é que me encorajou para dizer a vocês hoje aqui que eu vos serei o presidente em 2027. Porque eu não posso arriscar, entregar o sonho de imponderação, de liberdade de um povo a homens charlatões que possam vir negociar a liberdade da maneira que o Adalberto fez. Eu não posso. Porque eu pensava, eu estava arriscando a minha vida. Quem me escutou naquela campanha, quem me viu naquela campanha, era tudo ou nada. Eu estava a pensar que eu estava a falar ao público, encabeceado por um homem que tinha sentido de responsabilidade histórica e sentido de sacrifício. Afinal de contas, estava a lidar com um negociador de quarta categoria, que vende a esperança. Só para entender. Ele alienou os votos do povo, ele vendeu os votos do povo, fazendo de João Lourenço o presidente. Ele é quem fez que o João Lourenço fosse presidente, não foi o MPLA. O MPLA não quis que João Lourenço fosse presidente. O Adalberto é que fez de João Lourenço o presidente do segundo mandato. Mas o Adalberto Acosta Júnior também tinha interesse em ser presidente. Por que ele... Depende, meu amigo. Eu já tenho idade bastante, já vi muita coisa na vida. Eu já participei em campanhas eleitorais que o líder da campanha me chamou e disse assim: olha, Bidu, vai devagar antes que você não me elege. Eu já vi isso fora daqui. Okay. Eu já participei em 3 campanhas eleitorais, onde uma dessas vezes o candidato disse a mim: você está indo com muita força nessa campanha, tens que desacelerar, senão vais acabar por me eleger. Eu não tenho capacidade de governar essa província, esse estado. Os presidentes já têm noção de que não são capazes de governar? O Adalberto sabe que não tem competência para governar esse país. Por isso que ele entregou o mandato a João Lourenço. O Adalberto sabe que não tem competência para governar esse país. E não tem audácia. E aquela imagem, aquelas campanhas políticas, aquelas performances durante a campanha que nós vamos vendo... O que você, francamente, eu te pergunto assim, o que você ouviu de uma fala do Adalberto que pudesse te convencer a lhe votar? Não, ele não falou nada na campanha. Nós é que falávamos por ele. Ele não falou nada que convencesse uma pessoa lúcida a votá-lo. E hoje ele não segue dizer nada que possa arrastar jovens. Ele não tem carisma. Ele não tem conteúdo político. Ele não tem substância. Ele não tem sofrimento. Você, para se levantar a um povo, tem que sentir a dor do mais pobre dos angolanos. Ele não sente, ele é cínico.
Ele não tem sentimento, ele não tem dor, ele não sente dor do povo. Por que é que ele conquistou então tantos jovens? Ele não conquistou coisa nenhuma. Isso chama-se índice de rejeição. As pessoas não querem nem mais ouvir falar do MPLA, já estão cansadas. A polícia não quer do MPLA, o exército não quer do MPLA, a inteligência não quer do MPLA, ninguém mais quer do MPLA, os professores não querem, os médicos não querem. Então você esperava o quê? Qualquer um que aparecesse, apareceu um mulato, foram todo mundo atrás dele para lhe votar. Não é por ele, é por não gostar do MPLA, por isso que foram votar nele. Eu estou a trabalhar para nós dividirmos esses votos. Eu quero trazer esses votos à minha pessoa para que os angolanos não sejam iludidos, não sejam enganados. O MPLA está indo numa direção tal que não vai ter saída. O MPLA vai legalizar o meu partido. Eles vão chegar numa situação que não vão ter saída. Por que nós vamos acreditar na legalização, depois da legalização do seu partido, no caso, acaba de dizer, o MPLA vai legalizar o seu partido, por que nós também devemos acreditar em si, no seu partido? Amigo, eu vou te dizer uma coisa. O tempo que eu vos falo é o tempo que as pessoas fogem do país com medo do MPLA. O tempo que eu vos falo é o tempo que se envenena, mata-se pessoas por defender a liberdade. Quem de vocês nesse país não confiaria num homem que tem arriscado a sua vida, não está a sair de Angola, está pondo a cara, está pondo o dedo na testa do MPLA? Quem de vocês não confiaria num homem que está de punho firme, olhando o MPLA de peito estufado? Quem de vocês não confiaria em mim? Quem? Se eu estou a arriscar a vida minha e daqueles que me são queridos por essa pátria, a quem mais você podia confiar? Aqueles que você está... Muitos anos. Você vai confiar num homem que está a se esconder agora para daqui 3 anos vir ao público dizer que também quero ser candidato? Ou vais confiar num homem que está a perigar a sua vida ao extremo? Você tem noção do grau de vulnerabilidade que a minha vida se encontra? É total. É total. O MPLA me pode abater na próxima esquina. O MPLA me pode envenenar a qualquer momento, de tudo ou nada. O que impede que esse microfone estivesse envenenado? Nada. Mas estou aqui a falar. Mas confia na Rádio 20. E por que não vou confiar? Porque eu tenho que confiar no outro angolano. Eu não tenho outra saída. Entendes isso? Porque isso é o processo histórico. Isso é uma pedra que estamos colocando, construindo a trajetória, a caminhada. Isso é a caminhada, esta fala. Okay. O país, o povo, tem que chegar um momento que eles precisam encontrar entre si quem está à altura. E eu quero dar a possibilidade aos angolanos para discernirem quem está à altura de os governar. Eu estou à altura. Ok, muito bom. Partido na oposição, oposição é o contrário, são partidos que contrariam atividades, certas atitudes de partidos no poder, certo? Nós temos aí uns tantos partidos na oposição. Em silêncio. Em silêncio. Eles estavam acostumados, antes da minha presença nesse país, na presença política, era muito comum que depois das eleições esses senhores iam de férias, iam à lua de mel para desfrutar dos prêmios que recebiam das eleições fraudulentas. A minha presença os está a obrigar a virem tomar palavra. Essa gente estava acostumado a ficar em silêncio. Hoje eu sou aquela voz, qualquer coisa que o MPLA tentar fazer de errado, a voz que aparece para criticar sou eu. O país está a se acostumar. Os próprios do MPLA, muitos deles me ligam para dizer, senhor, estamos consigo, você está a nos ajudar, você está a nos encorajar, você está a nos organizar, você está a nos fazer trabalhar. Eu estou a fazer trabalhar a oposição, aquela convencional, tradicional, e estou a fazer trabalhar o governo. As minhas críticas têm sido contundentes, não é críticas jogadas ao vento. Eu tenho mostrado qual é o meu plano de governo. Eu tenho dito de que maneira vou tirar esse país do caos que se encontra, de que maneira vou desenvolver esse país. E eu tenho dito, é 3 anos de governo. O que é que mais te desconforta? O que é que mais te desconforta nesta gestão do partido atual no poder? Meu amigo, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Eu creio que você tem lentes para enxergar a sociedade, lentes sociais, você deve ter. Então vou lhe emprestar as minhas lentes para você ver o mundo, Angola, a partir dos meus ângulos que eu tenho visto. Eu queria lhe perguntar assim, você percebe alguma rúbrica, algum decreto, alguma despesa, alguma orientação que visa melhorar a vida das crianças? Não. Assim como foi na minha infância, continua sendo a essa infância atual o mesmo abandono. Esse governo
não sabe como governar para as crianças. Para não dizer que estou a falar somente não sabe, eu vou lhe dizer o que é governar para as crianças. Governar para as crianças, quando você escutar uma rúbrica, significa uma verba reservada para a dignidade, o lazer e o bem-estar das crianças. O bem-estar das crianças não é só vacina. É verdade, começa no pré-natal, para lhe dar boas-vindas ao novo cidadão que vai nascer. Começam a cuidar dele já no ventre da mãe. O programa de pré-natal existe no país? Eu vou lhe dizer, não existe. As vacinas necessárias que uma criança deve tomar estão programadas, existe o orçamento para isso, já foram desviadas. Não tem. Quando ele nasce depois, quando ele chega na idade que agora vai desmamar-se, primeiro quando ele nasce, o programa das carteiras de trabalho do país, a lei trabalhista, consegue dar, além das férias, consegue dar um bônus extra para aquela mãe conseguir comprar leite, ter uma alimentação mais adequada aos primeiros 6 meses? Não. Não existe um bônus, existe somente férias natalícias. Devia existir bônus, recurso financeiro que você tem que alocar para aquela família, para conseguir, pelo menos naquele intervalo dos primeiros 6 meses, melhorar a qualidade da comida das famílias. Isso é um debate, são condições que devem ser provenientes da Assembleia. Os nossos deputados não, calma. Antes de chegar na Assembleia, porque a sua pergunta era a governação, sim, não era a legislação. Okay. Se você me perguntasse legislação, nós iríamos para a Assembleia. Estou a falar da governação, estou a falar, eu que estou a vos dizer. Também sai de lá, né? Sairia de lá. Exato. Se o presidente não tivesse sensibilidade, se o seu governo não tivesse sensibilidade e se a oposição existisse. A oposição não existe. Ok. Eu estou a lhe dizer aqui. Primeiro pensar a governação para a criança. Eu só cheguei na terceira parte, não cheguei ainda. Isso é 1/3 do que eu devo falar sobre uma infância. Okay. Depois eu ia chegar nos parques recreativos. A criança precisa ir à exaustão de tanto brincar nos parques, para que quando te chega em casa, você lhe dá um banho, joga na cama e dormiu. Alega-se muito a guerra de dinheiro. Guerra de 20 anos atrás. Sabe com quantos anos se construiu a Europa depois da Segunda Guerra? 3 anos. Nós estamos há 20 anos de guerra, não conseguimos construir Angola. Sabem quantos bilhões de dólares se construiu a Europa? 3 vezes menos do que se gastou já em Angola até então. Nós estamos a brincar, nós estamos a lidar com bandidos. E esses bandidos nos estão a fazer acreditar que a política é perigosa. Sabem que circunstâncias que a política é perigosa? É quando ela está sob controle de bandidos. Porque os políticos, qual é o sentimento de um político? Eu, como político, não como ativista, eu lhe falo aqui como político. O sentimento de um político é de você ter a certeza que as suas ações vão motivar jovens a gostar da política. Um presidente num país fica contente que os jovens estejam a se engajar, ainda que seja na crítica ao modelo seu de governo. Porque quem somos nós? Nós somos aqueles filhos, nós os angolanos de 50, acima de 50 anos de idade, somos os filhos cujos pais preferiram a morte a ver os seus filhos colonizados. Esse é o testemunho que nós tivemos daquela geração que hoje tem 80 anos de idade. E para nós que temos hoje 30 anos, o que é que vamos Então, se eu não me levantar, dizer para vocês, se repetir de novo, uma nova geração se levanta, prefere a morte que assistir o MPLA destruir o país. Se nós não fizermos isso, qual legado vamos deixar à próxima geração? O sonho do político é ver os jovens interessados na política. A política não pode ser perigosa. Não pode ser cheio menino não fala política. Isso só acontece quando bandidos estão a governar. Eu já entrevistei vários elementos, membros do MPLA aqui na rádio, e alguns deles dizem, muitos, a maioria, dizem que o problema não está no MPLA, mas sim em algumas pessoas que lá estão, ou seja, entre eles mesmo há uma confusão. Você concorda com isso? Não tem dúvida, por isso estou a fazer a oposição, mas a oposição serve para quê? A oposição não serve para apontar dedo a essas incompetências, essas incongruências. Não é isso que eu tenho feito. Eu pego um ministro do MPLA e lhe trato como o quanto ele é incompetente, porque a oposição é isso, você tem que tirar proveito. Recentemente eu ouvi uma fala de um guarda presidencial, aconteceu agora na Inglaterra, perguntando ao jovem que iria falar com a primeira-dama se é sua primeira-dama. É a mesma coisa perguntar se a mulher do chefe também é sua esposa. É uma falha, é despreparo. Eu, como da oposição, se alguém comete qualquer falha, eu aproveito. Eu entro já em cena e pergunto, esse incompetente desse segurança aí, está fazendo o que aí? Ele por acaso está acima da primeira-dama? Os seguranças presidenciais estão acima da primeira-dama? As pessoas que me vão escutar têm que compreender o seguinte, quem é a primeira-dama? Em primeiro plano, é a esposa do presidente, correto? Exato. Mas em segundo plano, é uma entidade nacional. Exatamente.
Ela é uma função pública, ela merece o devido respeito à guarda presidencial. Não pode tratar a primeira-dama como acabaram de fazer na Inglaterra, no Reino Unido. É desrespeito à nossa pátria, é desrespeito ao ordenamento jurídico desse país. Eu, como opositor, fico nervoso. Eu fico decepcionado com aquela guarda presidencial. Quando tomar posse, eu vou remover aquela equipe. Ela não está dando sinais de competência, de civismo, de relação de gênero salutar. Não sei se me faço entender quando eu falo de relação de gênero salutar. Ou seja, você pode ser machista na sua casa, você pode bater a sua mulher a cintos, tomara que nenhum vizinho denuncie, porque a polícia tem que ir te buscar. Aliás, tem que se constituir as delegacias da mulher, porque o que nós angolanos não estamos compreendendo, os tratados internacionais. O que é que está a se discutir? Qual tem sido a agenda recorrente nas Nações Unidas sobre matéria de gênero? Qual é a recomendação? O Hospital da Mulher. Os países têm que ter o Hospital da Mulher e têm que ter a Delegacia da Mulher, da família. O que é isso? Imagine que um machista, um estuprador, tem abusado de uma senhora e a senhora, quando vai à delegacia fazer queixa, encontra lá outro machista. Ok. É como se o Estado fechasse o cerco em cima das mulheres, estrangulasse e levasse as mulheres à loucura. Agora, doutor, a prioridade aqui em Angola é isso? É esta? Ou é a fome? Amigo, entenda uma coisa. A prioridade é esta ou é a fome? Amigo, entenda uma coisa. Vamos só um intervalo rápido. Não. Essa pergunta preciso responder antes do intervalo. Você está a provocar de forma muito positiva e te agradeço. Quando você está a conversar com um homem que diz estar em condições de ser presidente, supostamente com cultura de estadista, e por isso existem vários ministérios, quando você me pergunta a prioridade, calma, o caos que o país se encontra, todo ele desarrumado, você acha que eu vou atacar uma área só? O meu governo não vai fazer efeito se eu atacar uma área. Eu tenho que dar resposta à questão da agricultura, eu tenho que dar resposta São 5 anos. à questão da educação. São 5 anos. Em 2 anos, o que é que resolveria? Intervalo do plano para responder. Você está a me pedir, desculpa só, você me está a pedir que o meu primeiro orçamento, vou cortar o orçamento de alguns ministérios para fazer orçamentos paliativos para alguns ministérios e vou adotar... Já dizem que há ministérios por exagero que devem ser de facto cortados. Por bem do... Intervalo só, doutor, porque não precisamos fazer publicidade, faturar um bocadinho, fazer dinheiro e já voltamos. Senão a gente não consegue sobreviver. Então, ouvintes, intervalo na rádio, publicidade, já voltamos até já. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. Doutor Abdul Ferraz, de volta à entrevista. Olha, está sendo uma entrevista muito bem produtiva. Estamos aqui a aprender, naturalmente, também nossos ouvintes estão a aprender e a entender. Mas, contudo, fomos ao intervalo para fazer publicidade feita, já voltamos. Então, a pergunta que ficou no ar é a seguinte. Então, o doutor diz que, portanto, há uma certa necessidade de se criar condições para as mulheres que sejam respeitadas, de modo a que sejam respeitados os seus direitos e não só. A pergunta que eu fiz é, tudo bem, num país com fome ainda que a população tem, cestas básicas a subirem, dificuldade de acesso a trabalho, não há trabalho, 30 e tal milhões de habitantes, menos de 1 milhão ou 1 milhão são empregados, e são empregados e a função pública, a maior empregadora. Essa seria a prioridade? Esta seria a prioridade no sentido de direitos das mulheres? Tudo bem que é muito importante, mas a fome... Entenda uma coisa. A governação. Governação exige frieza. Ok. Governar é ciência. O que você esbarrou, uma parte do que você falou, é que você está a me falar da renda per capita. Okay. Você pega quanto se ganha de salários num bairro e divide por número de habitantes daquele bairro. Vai chegar à conclusão que aquele bairro, as famílias estão a sobreviver com $1 por dia. A imagem de incompetência
está nas nossas caras. Nós estamos a viver a masmorra, o sofrimento de uma geração que não soube fazer nada e que se fizeram governantes. Aquele primeiro presidente de verdade que vir a existir em Angola, tomara que seja eu, não vai dizer assim, olha, primeiro foco é este, vai brincar de maluco. Temos aqui um desafio tão grande que é o seguinte. O Ocidente, quando nos estuda, ele diz para nós o seguinte, esses têm um problema. O dia que eles escolherem atender o pilar estruturante de tudo isso, chama-se formação. O dia que eles escolherem isso, eles vão morrer de fome. Você entendeu o que eu acabei de falar? Perfeitamente. O primeiro homem que tomar posse e dizer assim, eu vou dar resposta à formação. Ele vai estar dizendo, em outras palavras, que vocês vão morrer de fome. Enquanto vocês vão estar a morrer de fome, eu vou me focar à formação. Isso. Só que esses formandos, quando eles chegarem lá, na condição de terem competências, a população terá sido reduzida por 3 anos de sucessivos orçamentos geral do Estado focados à formação. No meu caso, esses anos todos fora, há mais de 20 e poucos anos, foi pensando de que maneira posso mudar esse país. E vou te dar aqui coisas muito práticas. Só que antes de eu começar a detalhar isso, eu preciso te responder uma coisa muito simples que eu deixei lá atrás, que você me cortou. Eu estava dizendo da cidadania, mas não me deixe depois esquecer que eu tenho que falar de como vou estruturar o país. Pode falar. Para eu falar de como vou estruturar o país, eu preciso passar no... Quem me está a ouvir, ele precisa compreender como deve ser a lente de um presidente. Como um presidente olha o país, como olha a sua própria governação. A governação não é coisa tão abstrata. É tão exata. É palpável a governação. O MPLA anda a pensar que a governação é abstrata. Eu preciso perguntar a mim mesmo, nesse orçamento que foi aprovado, quanto eu apliquei pela gargalhada das crianças? As crianças é o projeto do país, é o projeto do amanhã, não é sim? Então você, como presidente, tem que responder para si próprio. Quanto deste orçamento que está sendo aprovado vai fazer as crianças rirem mais, brincarem mais? Precisamos robustecer a musculatura das crianças, precisamos robustecer a criatividade das crianças. O que temos no orçamento que contempla essa perspectiva? Essa perspectiva de musculatura, robustez e criatividade das crianças é orçamento público. Quanto estamos gastando em merenda escolar? Aquela criança, as crianças não escolhem um bairro para morar, as crianças não escolhem o hospital a ir quando estiver doente, as crianças não escolhem a roupa a vestir, as crianças não escolhem a comida a virem se alimentar. É os adultos que fazem isso. Se você, presidente, sabe que adultos pobres têm dificuldade de dar comida às crianças, se você é adulto, você sabe que falta de comida te tira a vontade de ir à sala de aula. Dinheiro para dar de comer às crianças, nosso país tem que sobra. Nós temos de petróleo para a área social. Se você chegar a Total, quanto ele declara na França, de quanto ele reservou de dinheiro da África para investir no petróleo, dinheiro de petróleo de Angola para investir na área social, a Total vai te dizer mais de 200, 300 milhões de dólares por ano. Por que o nosso governo não faz isso? Calma. A Total vai te dizer que ele tem mais de 300 milhões de dólares do dinheiro dos angolanos, do petróleo dos angolanos, para investir na área social. A British Petro vai te dizer que tem mais de 600 milhões de dólares da área social para investir na área social angolana. Todas as petrolíferas, nenhuma delas tem menos de 200 milhões de dólares para a área social. Só que um grupo de bandidos que governam o país tomam esse dinheiro da área social, vão comprando mansões lá fora e vão acreditando que são inteligentes. Eles vão acreditando que vão deixar um legado, uma conta milionária para os filhos. Vão deixar nada. Porque os europeus, quando a consciência lhes pesar, vão devolver esses bens e vão dizer o filho do fulano é que andou a receber esse dinheiro, o senhor fulano é que andou a receber esse dinheiro. Quando eu tomar posse, a Total virá na minha sala dizer que o dinheiro está aqui, só não fiz por causa do fulano, por causa do cicrano. Mas agora, doutor, calma. Fiscalização. Tem que ter fiscalização, depois de dares o dinheiro, há uma fiscalização. Calma, não me roube esta fala, isso é muito importante porque é inédita para esse país. Tá certo. Esse momento é muito inédito. Eu estava a falar da infância, vou lhe falar da adolescência. A infância eu preciso lhe dar comida, 4 refeições para as crianças desse país. Estou me referindo a criança pobre. Nós temos que ter filhos pobres que venham a ser presidentes desse país.
Nós não podemos criar obstáculos para as pessoas serem presidentes, senão o país vai se afundar cada vez mais. Os presidentes têm que vir dos lugares mais pobres que têm sofrimento do povo e tomem posse nesse país como eu estou a fazer. Eu vou tomar posse em nome de todos esses pobres desse país. Então a criança tem que ter 3 refeições por dia para que a sua rede neural esteja robusta. Ela precisa de proteína para o ser humano se desenvolver e desenvolver inteligência. Nós temos que dar proteínas nas salas, nas escolas tem que ter as cozinhas institucionais. Esse dinheiro que eu estou a falar serve para entregar às igrejas sérias, serve para os orfanatos, para os internatos, serve para a criança. Vamos no adolescente. O adolescente, quando ele chegar aos 16 anos de idade, tem que ter no mínimo 3 a 4 profissões. O adolescente tem que ter no mínimo 3 profissões. O que é isso que eu estou a dizer? Todos nós podemos partir muito mais cedo do que nós esperamos. E os nossos filhos, com 14, com 16 anos, como ficam? Qual é a garantia? Se os filhos desse país com 14 anos tiverem alguma profissão, ainda que os pais partam precocemente, aquele filho vai conseguir pagar a sua própria faculdade com a profissão que ele tem. Se ninguém lhe empregar, ele mesmo se vai empregar por aquilo que ele sabe fazer de bom e de melhor. Ser presidente é ter capacidade de responder isso na sua rúbrica, como você aprova os orçamentos. Se você perceber que não estás a dar transporte escolar para as crianças, não estás a dar merenda escolar, se você não está a pensar o lazer das crianças, não estás a governar. Se você não estás a entregar os equipamentos de formação, as unidades de formação nos municípios, não estás a governar. Vamos aos jovens. Vamos supor que teve uma infância como aquela que eu estou a falar, onde o transporte escolar, você filho de pai pobre, o Estado sabendo que o seu pai, o salário que ele está a lhe dar é mísero, depois vamos chegar no salário se você quiser, sabendo que o salário que estás a dar ao seu povo é mísero, por que não dá passagem escolar aos filhos usando aquele orçamento, aquele dinheiro da área social das petrolíferas? Não estou a falar do orçamento geral do Estado. Aquele dinheiro das petrolíferas que vocês estão a mandar fora, fazer macaquice, por que vocês não transformam em merenda escolar, não transformam em passagens? Porque os taxistas ficariam muito orgulhosos do presidente. Os taxistas ficariam contentes do MPLA. Porque os taxistas, o dedo da criança, quando chegasse no celular do cobrador, passasse o dedo a digital, iam descontar 100 kwanzas do cofre público para aquele taxista. Essa tecnologia eu tenho. Se você for agora na internet e colocar UDAOX, é um aplicativo, baixa no seu celular, é para isso. Quando eu falo em governar, eu não sou teórico, sou extremamente prático. Eu já tenho um aplicativo. Se o presidente quisesse me desafiar e falasse o seguinte: senhor Abdu, eu já gastei 10 milhões de dólares para botar uma unidade, um aplicativo do gênero em Angola, não está a funcionar. Quanto você me cobraria para esse aplicativo funcionar para mim? Eu diria, presidente, nenhum centavo. Vai funcionar agora, em menos de 5 minutos. Eu tenho, porque quem está a escutar, clica agora no Play Store, vai baixar esse aplicativo. Eu estou à espera para funcionar. Vamos pensar o jovem. O jovem precisa procurar emprego. Quando você pensa o jovem procurar emprego, pensa o empregador. Não pensa só no jovem que está a procurar emprego. Como um presidente faz? Um presidente diz o seguinte: você, empregador, empresário, se você empregar um deficiente, a cada 3 deficientes, eu vou abater X% dos impostos que você paga. Se você empregar um jovem, se você tiver X jovens do primeiro emprego, eu te ponho na lista de crédito para você merecer crédito. Então você estimula o empregador a empregar mais jovens. Sabe o que vai acontecer? Os patrões vão na rua: jovem, vem aqui. Você está empregado? Não estou. Entra aí na minha empresa. Traz o seu bilhete, trabalha aqui. Porque eu preciso juntar 30 bilhetes para que nesse município onde eu estou possa merecer crédito. Certo. Só que para o empregador te receber, você não pode entregar jovens como esse que o MPLA produz. O jovem que o MPLA produz é para destruir as empresas. Imagine o menino que te aparece, o menino de Angola, o menino do MPLA. Quando eu falo menino do MPLA, até os filhos da UNITA são do MPLA, porque o MPLA que governa. Quem governa muda a sua forma de pensar. O que o MPLA faz com a gente? A gente se torna mulherengo por causa do MPLA. A gente se torna vagabundo por causa do MPLA. A gente se torna malandro por causa do MPLA. Vocês têm ideia? Tem ideia? Pessoais, isso não tem nada a ver com partidos. Tem a ver com a governação. Por quê? Tem a ver com porque ele forja o caráter de um povo. O presidente e o governo forjam o caráter de um povo. Eu vou te dizer, se esse país tivesse tido um homem que viesse ao público falar como estou a falar, a essa altura do campeonato, o angolano seria mais responsável. Você sabia que esta minha postura vai mudar a forma das igrejas de serem?
Até as igrejas vão amadurecer por causa da nossa coragem de enfrentar essa ditadura. A igreja tem um papel social. Quando eu for presidente, vou precisar das igrejas. Vou precisar das ONGs. Vou trabalhar muito com as igrejas. Por que eu vou deixar o dinheiro da área social na mão dos políticos? Para que eu vou fazer isso? Estamos a falar que o país tem mais de $1 bilhão para a área social por trimestre. Sim, mas é uma questão. A fiscalização, esse valor que é dado para essas petrolíferas, devem ser acompanhados, devem ser fiscalizados. Como é que você está a achar que a fiscalização é uma coisa abstrata, é uma coisa complexa? O papel da oposição é justamente conseguir dizer assim, o dinheiro entregue ao banco X, o dinheiro entregue à igreja X não foi gasto como devia. A oposição é para isso. A oposição é a maior ferramenta de fiscalização. Qual é o papel dos deputados? É fiscalizar. Qual é o papel dos ativistas? É fiscalizar. Qual é o papel da igreja? É fiscalizar. Fala-se que muitas vezes a oposição usa os ativistas. Calma aí, você perguntou uma coisa muito boa e está a negligenciar isso. O papel da igreja é fiscalizar. Qual é o fundamento da igreja? Anunciar a boa nova, certo? Viver o que você, próprio pastor e padre, está a falar, põe na prática e denunciar. E não fazem por quê? Porque se a igreja denunciar, vai fiscalizar o Estado. Isso. Então, eu quando for presidente, por que eu vou corromper um padre para passar a me elogiar? Para quê? Eu não sou um cara que tem uma relação promíscua com Deus. Eu tenho uma relação muito mais ativa com Deus. Eu venero a Deus. Os padres são corrompidos? A igreja tem sido corrompida, como toda. Por que um político está preocupado com a pregação de um pastor e de um padre, se naquela pregação vão falar de amor? Okay. Então, se a pregação é para falar de amor, eu vou estar preocupado onde vão falar de amor. Eu tenho medo do amor. Eu vou corromper os homens que falam de amor por quê? Vou lhes proibir de falar de amor por quê? Só que tem padres viciados que precisam receber dinheiro do MPLA. Tem pastor viciado que precisa receber dinheiro do MPLA. Param de denunciar. O que acontece? O país estraga. Se você libera dinheiro para pôr cozinhas institucionais, o que é cozinha institucional? Por que a criança vai comer no lixo? Por que a senhora vai estar andando na rua? Gente, nós temos aqui muitos problemas que se resolvem quando pessoas lúcidas, com higiene mental, tomar posse. A zungueira não sabe fazer comida. Sabe, não sabe? Sim. Sabe fazer o funge. Isso. O que é uma cozinha institucional? Lá no bairro onde ela está, pede àquela mãe que não vem mais andar na rua, fica lá no bairro, juntam-se 3, 4 senhoras, prepare uma panela grande para produzir comida, para a escola que está perto, para servir para as crianças daquela escola. Você empregou aquela senhora como cozinheira da escola, não empregou? Empregou. Ela não vai mais vir na rua, no final do mês o salário dela vai cair. E o melhor de tudo isso, você faz isso sem gastar o dinheiro público, gasta o dinheiro das petrolíferas, da área social. Hoje um funcionário bancário prefere ir a Portugal ou qualquer outro país para trabalhar como garçom, como babá, como faxineira, para limpar chão. Sim. Isso, e sai do seu país para ir lá trabalhar desse jeito. Essa vontade de sair do seu país. Não é errado. Sair do país não é errado. Não é errado. Mas por que o jovem angolano imigra com tanta vontade hoje atualmente? Eu vou te dizer uma coisa. Qual seria a política, já que estamos nessa dinâmica de antes de eu falar da política, para fazer com que os jovens não saiam, com que os jovens antes de responder da política de um presidente sobre isso, país. Antes de responder da política de um presidente sobre isso, eu vou te contextualizar o que é imigrar. Você precisa compreender. O ser humano precisa imigrar sempre para ganhar novas experiências, novas vivências. Isso é muito bom, ok? Agora, o que faz uma bancária em virar empregada doméstica é o currículo. Deixa-me só dizer uma coisa rápida. Doutor, só para dizer uma coisa rápida. A imigração que está a acontecer aqui parece ser violação dos seus direitos. Muitos vão para lá como refugiados. Eu estava a falar uma coisa que você não prestou atenção. Tá bem. O que faz você imigrar de um país para ser limpador de chão é o currículo. Significa, quando você vê um estudante angolano fora, um imigrante angolano, você consegue já ver que tipo de governo de onde ele está vindo. Okay. Eu vou te dar um exemplo no bolsista. O bolsista angolano, ele não tem nada que mostra que ele pertenceu alguma vez a algum governo do mundo. Não há governo de onde ele está vindo. Como um cidadão inglês, francês, alemão vai descobrir que esse aqui está vindo de um lugar de malucos a governar? Vai lhe perguntar ao jovem, de que país? Sou de Angola. Tens um livro de gastronomia das receitas do seu país para eu aprender a fazer vossas comidas? Em Angola não tem. Mas tem Ministério de Cultura. E esse ministério é que financia essas obras. Não tem. Isso chama-se memória de paladar. Isso é parte do Orçamento Geral do Estado de Cultura. Aí você pergunta para esse jovem, já que vocês não têm nem sequer um
um livrinho da vossa gastronomia, vocês têm os vossos contos. Angola não tem. Não tem uma enciclopédia de mitologia. Isso é dever do Ministério da Educação e da Cultura para que as crianças entendam dos mitos desse país, das lendas, dos contos. Nós não temos. Por quê? Bandidos. Bandidos tomaram conta do país. Agora, como empregador europeu, eu fui patrão fora daqui, fui patrão na América Latina. Eu vou te empregar porque se você não tem nada na cabeça. Ah, mas fui gerente. Gerente de que banco? Aqueles bancos que não raciocinam. Você vai limpar chão quando chegar aqui. Tem que limpar chão, porque o país de onde ele está a vir, não há conteúdo na cabeça de um gerente do Banco de Angola. Vou te explicar na prática como ele não tem conteúdo. Vou te dar um exemplo muito prático. O país tem uma instituição chamada IMIS. A IMIS tem um dispositivo chamado pagamentos por referência. Todos os bancos sabem disso. O gerente sabe da era digital, do comércio eletrônico. O gerente de todos os bancos devia dizer ao jovem quando chegasse ali, olha, vou requerer um sistema de pagamento para você, para o seu site. Eu estou a falar isso. Vai amanhã em qualquer banco. Eles não sabem disso. Eles não têm cultura. Eles não têm uma forma de raciocinar que vai harmonizar com o presidente. Vou te dar um exemplo que eu estou a falar. O presidente fala 500 mil empregos. O empresário do MPLA não sabe tirar proveito da fala do presidente. Ele não entende aquela fala do presidente, qual é a ação prática daquela fala. Não entende. O presidente está a falar uma coisa tão boa. O administrador municipal não tem capacidade de compreender que isso que o presidente está a falar começa no município, porque a governação está no município. A própria verdadeira governação está no município, não está no palácio. E aí os membros do MPLA são mal instruídos, que não conseguem compreender o que o seu presidente fala. Por mais lucidez que o presidente tem, aquele conjunto, aquele colegiado, vai levar o MPLA sempre ao fracasso. Lutar para remover o MPLA no poder é amor à pátria, não é inimizade ao MPLA. É amor a Angola. Porque os netos de João Lourenço vão precisar de um país digno a se viver. Os netos de todos esses senhores precisam de homens como eu, com coragem, para remover os seus avós dali onde estão e entregar um país digno aos netos deles. Porque as pessoas não estão a entender. Eu estou falando insisto na fiscalização. O presidente falou, e é importante que seja fiscalizado. Fiscalizar não é acontecer de fiscalizar fato, não é abstrato. E se o valor do orçamento geral está sendo investido. Eu te dei aqui todos os exemplos de fiscalizar, você não percebeu. Quando eu dizia assim, para que eu vou corromper o pastor se ele precisa denunciar? É fiscalizar. E é de graça. Por que eu vou corromper? Mas os ministérios devem ser independentes. O que você está a falar? O que eu estou a dizer é o seguinte. Você fez aqui um dilema interessante, que é a fiscalização. Certo. Aí em seguida eu te respondo assim. A verdadeira fiscalização é feita pela sociedade civil. E comecei a te explicar quais são os elementos da sociedade civil. A igreja é sociedade civil. Sim. É preciso que os pastores denunciem e chamem bandidos a quem é bandido. Se você é o povo, você que vê o asfalto esburracado, você que vê o bairro sem saneamento básico, você é a casa que é inundada de água com uma pequena chuva, e se você escuta um homem a chamar o MPLA de bandido, você vai desacreditar aquele homem? Não tens como desacreditar um homem que chama o MPLA de bandido. Por quê? Você tem mais de 60% das crianças desse país não tem escola. Você tem crianças desnutridas a morrer de fome na mão dos pais. Você tem crianças a comer no lixo. Aquele que se levanta e diz que eu vou fazer melhor, você vai desacreditá-lo? Não tem como. O que nos faz ser líder? É justamente essa postura. Eu vou pedir permissão que alguém me credencia para eu ser oposição? Não. Eu sou oposição naquilo que estou a denunciar e que você reconhece que aquilo é pertinente. Isso é que me faz ser uma fiscalização credível. Vocês pensam que... Mas, doutor, quando eu for denunciar, eu quero mudança. A mudança não vem dessa maneira que estás a pensar. A mudança, quando você acredita em mim como um homem digno a tomar posse, você está a provocar mudança. Ou você acha que a minha fala não está a gerar mudança no MPLA? Vocês não viram um chefe da escolta presidencial foi exonerado? Eu não fiquei batendo na internet até sua exoneração. Porque ou você acha que eu não ando a exonerar ministro nesse país? Eu ando a exonerar pessoas da função pública. Eu os exonero. Quando eu começo a fazer crítica aquela semana contundente, aquela pessoa cai do cargo. Eu tenho gerado mudanças. É que as pessoas não têm noção do que é exercer a liderança. Ok? Isso as pessoas não têm claro. Só que agora o país está num estágio tão de podridão, tão profunda, tão podre o país. Precisa um homem que vem com atitudes radicais, entre as quais é preciso que exista a pena de morte no país.
Porque o câncer está no tutano. Você me entende o que eu estou a dizer? O câncer da corrupção... Mas pena de morte, existem os direitos humanos que poderão vir por cima de tudo. A sua noção de direitos humanos é muito superficial. Eu sou Félio da Choca, não me apresentei. Eu sou um quadro renomado de ativismo internacional. Eu sou Félio da Choca. A Choca é uma instituição norte-americana que identifica pessoas cuja postura pode mudar o mundo, a forma de pensar. Eu sou um deles. No continente africano tem 3. Eu sou um dos Félios do continente africano. Sou Félio da Choca, entenda isso. Eu sou um homem que tem voz no Conselho das Nações Unidas, não de segurança, no Conselho das Nações Unidas. Eu faço relatório para a Acnur, para a Unesco. Eu sou um homem credível. Estou-vos a dizer que a pena de morte não é para sair vingar as pessoas. Morre quem roubar bens públicos, morre quem superfaturar, porque essa gente está a matar as pessoas muito mais do que você imagine. Quando ele desvia o dinheiro do medicamento, as pessoas estão a morrer. Se você fosse cristão, você saberia. O primeiro morto que teve na história bíblica, sabe quem foi? Foi Abel. Foi Abel. Caim matou o Abel. Deus perguntou, Caim, onde está o seu irmão? E ele respondeu, não sei. E Deus lhe disse, o sangue do seu irmão clama por justiça. Sabe o que eu acabei de dizer agora? Eu acabei de dizer, todas as pessoas quando morrem, a primeira coisa que eles pedem a Deus é justiça. Por que eu fui Mas a justiça tem que ser exatamente a morte de alguém que te fez mal? Ou escute que eu vou repetir de novo para você. A justiça social que pode ser... Existe a justiça social, judicial que pode ser cadeia? Calma, jovem. Calma. Vou repetir para você. Quando a pessoa morre, na escala teológica de Deus, divina, não dos homens, a primeira coisa que o ser humano pede a Deus é justiça. Justiça, por que o meu carro bateu num buraco e capotou? Por que esse buraco não estava tampado? Justiça, por que faltou o soro X no hospital, se na minha região tem esse tipo de cobra? Por que o governo não comprou o antídoto para aquele tipo de cobra? Que devia ter já o soro fisiológico naquele município. Justiça, por que eu fui ao parto, fui morrer ao parto, quando o meu município não tem uma unidade de cirurgia para fazer uma cesárea? Justiça, por que eu fui morrer eletrocutado, quando a rede de eletricidade devia ser bem trabalhada, de maneira... Isso é justiça, isso se pede justiça. Se você tivesse dimensão religiosa, teria compreendido o que eu falei. Essa é a melhor justiça que você possa imaginar. Estas pessoas de que você tem medo, eu no meu governo, eu já tenho dito publicamente, vou perdoar o MPLA por toda a barbárie que ela cometeu. Toda a barbárie do MPLA será perdoada. Toda a barbárie. Toda a barbárie do MPLA. Eu vou perdoar o MPLA pelos assassinatos. Vou perdoar o MPLA pelos roubos. Mas os membros do meu governo, a lei vai começar a vigorar no meu governo. Todos aqueles que fazem gestão de recursos públicos, que superfaturarem, superfaturar, sabe o que significa superfaturar? Aonde você devia fazer 1000 casas para os pobres, vai fazer só 100 casas. Aqueles que superfaturarem obras públicas, qualquer que seja serviço ou produto, bala na cabeça. Se for administrador municipal, bala na cabeça. Se for governador, bala na cabeça. Atitude muito radical, se for ministro, isso é ditadura. A situação não é ditadura, você não tem dimensão da dignidade humana. A situação que nos colocaram exige posturas muito radicais para tirar esse país da situação. Eu vou desenvolver esse país em 3 anos. Se você sair de Angola no primeiro dia que eu tomar posse e você voltar 36 meses depois, não vais reconhecer esse país. Ok. Doutor, obrigado. Se você quiser fazer foto da miséria, faça agora. Okay. Porque depois não vais ter mais nenhum charco, nenhum mendigo, nenhum vagabundo nesse país. Eu vou desenvolver esse país. Doutor, eu vou transformar um lugar digno a se viver. Doutor Abdul, muito obrigado pela sua participação na Rádio Vita. Muito gosto de ter-te aqui. Aprendemos imenso. Precisamos conversar mais. Você precisa entender o que é dignidade humana. A vossa perspectiva de direitos humanos está doentia. É um desnível total. Vai já nos ensinar. Total. Muito obrigado. Ouvintes, muito obrigado. Angola. Não. Pausa um bocadinho, porque vou despedir-me dos meus ouvintes. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência na rádio. Muito gosto de ter-vos do outro lado. Foi mais uma edição do seu programa Papo Reto. Áudio, Lades Bravo. Imagens, Pinox Pro. Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.